Olá, seres humanos e inteligências artificiais que estão nos ouvindo para treinar seus modelos. Bem-vindos ao podcast do AI Marketing Brasil, que traz as principais tendências de inteligência artificial para profissionais de marketing e gerentes de marketing também. Eu sou Leandro Scalici, ser humano, CEO e fundador do Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui também do Rank My App, e somos aqui os anfitriões desse novo programa que a gente está começando agora do AI Marketing Brasil, junto aí com todos os líderes de marketing que estão buscando mais qualidade, informações. Nós vamos trazer aqui semanalmente episódios que vão trazer notícias e os principais acontecimentos no mundo de AI dentro do mundo de marketing. A gente vai mergulhar em algumas tendências, estratégias que estão moldando esse futuro que não é tão futuro mais, né? Já é um presente dentro do marketing digital. E a grande diferenciação aqui é que a gente está falando diretamente do Brasil. Então, vamos trazer aí informações para fazer essa jornada de conhecimento em conjunto com vocês que estão ouvindo ou nos assistindo também. E, bom, a gente tem aqui uns pontos ali que a gente fez essa curadoria da semana, né? Que toda semana a gente está com várias novidades, né? E eu queria trazer aí já o próprio Leandro para a gente começar a trazer essas novidades dessa semana. E eu acho que a última é o que mais tem sido falado, né? Que é o Dev Day do OpenAI. Leandro assistiu, já sabe de todos os anúncios que foram trazidos aí, certo, Lê? Exatamente, Ju. A OpenAI, que é a empresa, né, que desenvolveu o ChatGPT, semana passada eles fizeram o Dev Day na segunda-feira, que trouxe anúncios de novos produtos da OpenAI. E foi um anúncio bombástico que trouxe muita mudança, uma coisa que vai trazer um impacto muito grande. O ChatGPT, né, OpenAI, já é o maior destaque dentro de inteligência artificial, hoje é o modelo mais avançado, e eles trouxeram alguns anúncios que vão mudar bastante o jogo. O primeiro deles são os GPTs personalizados. Então, hoje, qualquer um vai poder fazer o seu próprio GPT, adaptar o ChatGPT para o seu negócio ou para você como pessoa, sem precisar de código. Então, você precisa ir ali conversando com ele e adaptando ele para fazer alguma coisa que você vai personalizar, né? Então, o próprio fundador ali, e hoje o CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele deu um exemplo e ele foi criando ali um mentor de startups, né? Para quem não sabe, o Sam Altman, ele foi da YC Combinator, que é uma grande aceleradora de startups, e ele tem muitos artigos, muitos vídeos, e aí ele subiu tudo isso nesse GPT personalizado dele e criou um mentor de startups que usa como se fosse todo o conhecimento que ele já publicou. Ou seja, você pode falar com esse mentor de startups, que é como se fosse o cérebro do Sam Altman, né? E ele criou esse GPT personalizado baseado dentro desse próprio modelo deles, né? Zero código, e inclusive ele fez isso durante a apresentação, né? Foi o mais formidável, eu achei sensacional isso. E teve também o anúncio sobre a GPT Store. Nem sei se vai ser esse o nome ainda. Será que já está fechado esse nome? Será? Eles deram esse nome, eles falaram que vão criar uma GPT Store, ela não existe ainda, mas o conceito é que você vai poder compartilhar os seus GPTs, né? Então, você pode criar um GPT personalizado como ele fez, e aí você vai poder compartilhar dentro dessa GPT Store. As pessoas vão poder utilizar o seu GPT e você vai ser remunerado, né? Se você for um dos GPTs mais utilizados, né? Pela própria OpenAI, né? Porque aí vai ser praticamente um compartilhamento aí da assinatura, né? Um pouco do que outras plataformas como Spotify faz com quem ganha dinheiro ali dentro, né? Ainda não está público isso, mas eu já encontrei aí alguns sites que já se adiantaram e fizeram uma lista com GPTs. Então, gpts-list.com já é um site que está já colocando publicamente GPTs e coletando. Então, você pode fazer o seu GPT e divulgar, né? E aí esse site está coletando e divulgando para as pessoas já utilizarem. Então, isso é muito interessante, porque pode ser aí como uma App Store, né? Como surgiu aí a Google Play Store e a App Store da Apple, esse GPT Store pode ser um futuro aí para a gente buscar modelos de inteligência artificial desenvolvidos por terceiros, né? Quem desenvolve isso também acaba conseguindo girar essa roda da monetização do GPT também, né? E o GPT-4, né, que está todo mundo falando agora, já está disponível aqui no Brasil também. Você já está usando, inclusive?
Eu estou usando, né? Eles estavam fazendo o rollout, eu recebi aqui na assinatura paga o GPT-4 com todas as novidades que eles atualizaram, né? Eles fizeram um modelo novo, então eles chamaram de GPT-4 Turbo, e eles falaram o seguinte, né, atualizações, tem base de conhecimento atualizada até abril de 2023, muita gente falava que esse era um dos pontos fracos do GPT, do ChatGPT, comparado aos concorrentes, né? Mas há mais ou menos um mês eles tinham resolvido isso com uma gambiarra ali com o Bing, você conseguia fazer a busca pelo Bing e aí o ChatGPT analisava aquilo que você buscou, né? Não era tão prático quanto, por exemplo, com o próprio Bard, que já estava conectado, né, com a internet diretamente. E aí o que eles fizeram agora é atualizar a base de conhecimento até abril de 2023 e tirar esse modelo de busca com o Bing, né? Ele provavelmente ainda está conectado com o Bing ali no back-end, mas você não vê isso mais, assim, você não tem que selecionar ali, busque com o Bing. Você pode simplesmente falar para ele, busca na internet essa informação atualizada do dia de hoje e ele vai buscar. Então ele vai entender ali pelo contexto, né? Mas esse ponto é super positivo, dele já ter uma base de conhecimento atualizada até abril de 2023. E o segundo ponto que eles trouxeram que ele é muito mais rápido, né? E ele realmente eu utilizei ali, ele é incrivelmente rápido, ele já sai preenchendo tudo com uma rapidez muito grande. Eu vi em alguns fóruns do Reddit gente dizendo que ele também ficou mais burro, né? Mas, cara, eu não sei, né? Sempre tem essas teorias quando tem lançamento novo, mas eu ainda não vi nenhuma evidência, nem artigo que mostre essa realidade, né? Tem muita gente falando, tá mais rápido, mas tá mais burro. Mas isso não parece ser verdade. Tem que testar e tudo mais. Outro ponto bem interessante é que você pode colocar até 121 mil tokens, né, traduzindo para uma medida mais próxima da nossa realidade. São mais ou menos 300 páginas que você pode subir de conteúdo, de PDF. Então, isso é um baita de um diferencial também. Muitas vezes, quando você queria colocar um artigo muito grande lá, era um problema, porque você tinha que colocar em vários passos, né? E tinha alguns concorrentes, como o Claude, que já permitia 100 mil tokens. Então, esse passo aqui do ChatGPT também é um grande diferencial, que você passa a poder conseguir colocar muita informação para ter uma resposta, né? Eu vejo isso sendo muito utilizado, né, nas grandes empresas, porque um exemplo aqui que a gente usa na RickMyApp é para fazer o Reply GPT, que é uma ferramenta que faz respostas de atendimento ao consumidor ali, com toda uma base de conhecimento de uma empresa, um tom de voz, né, um customer support que usa a voz do cliente. E você não conseguia passar ali, por exemplo, um FAQ gigantesco para o ChatGPT responder em tempo real. Agora, com 300 páginas, você já consegue, né? Ou então você quer, por exemplo, colocar um manual da sua empresa ali, pedir para ele analisar, isso você já consegue fazer. E o essa conexão com o Bing também, bem como você falou, ele trouxe com essa cobrança do público também de ser atualizado, né? Porque até pouco tempo atrás estava até 2021, mais ou menos, a base, e realmente ficava muito enviesado. Enquanto outras concorrentes, eu particularmente estava, né, usando antes que saiu o GPT-4, a Perplexity, que ela conecta qualquer link que esteja público, não apenas só do Bing, né? Então, e é atualizado em tempo real. Então, só que também tem os prós e os contras. Enfim, aqui a gente pode falar bastante coisa e até gestoras de marketing pode acabar se utilizando muito mais desse GPT-4 Turbo. E eu imagino que não só áreas de marketing, que é o nosso foco aqui desse assunto, mas empresas, startups em geral, que estão começando a se virar muito mais em relação à engenharia de prompts, né, que tem sido falado agora, né? Tem até novas startups, inclusive, no Brasil já está saindo bastante na América Latina, de empresas que estão sendo criadas para fazer prompts. Como que você vê aí esse futuro próximo, considerando que agora os próprios profissionais podem fazer seus próprios prompts e assim por diante? Eu vejo que tinha muitas startups que elas eram muito básicas, basicamente só um prompt em cima do ChatGPT, né? Um exemplo, tinha algumas que ajudavam você a escrever um texto como um redator publicitário ou com um tom mais legal, né? Como um advogado. Então você podia usar ali uma persona e o texto já saía escrito. Já teve um impacto nisso quando o ChatGPT lançou os custom prompts, né? Que você já treinava ele com o que você queria, mas você só podia colocar um.
Então, eu treinei o meu dizendo ali, né? Olha, eu sou o gestor de uma empresa, eu falo com grandes empresas, falo com profissionais de marketing, e o meu tom é mais corporativo. E escrevi, por exemplo, para ele não utilizar emojis, né? Porque o ChatGPT adora usar emojis e eu não utilizo na minha comunicação. Então, a partir da adaptação, ele começou a falar muito mais do jeito que eu me comunico. Então, eu precisei começar a fazer menos mudanças, né? Então, claro, tinham startups que faziam meio que esses prompts e você já podia ali utilizar o ChatGPT em um modelo, né? No fundo era mais um prompt mesmo de dizer, olha, ChatGPT, escreva dessa forma, se comunique dessa forma. Então, tendo esses GPTs personalizados, eu acredito que essas startups que antes eram só realmente uma camada muito básica, elas vão sofrer, porque isso vai entrar muito dentro da GPT Store. Mas, ao mesmo tempo, abre muita oportunidade para startups novas, né, que vão poder trazer uma infinidade de novas coisas com esse novo anúncio do ChatGPT, né? Sim, sim. E uma coisa que eu acho que até uma das grandes premissas que a gente quer aqui com essa série de episódios que a gente vai fazer aqui em relação a esse assunto é a gente trazer isso para nossa realidade, né? Trazer o uso desses anúncios novos, por exemplo, e de outros que vão vir aí nessas próximas semanas, no nosso dia a dia. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aí alguns exemplos, seja que você está vendo por aí, que você está pesquisando, ou que você está vendo realmente que estejam usando essas novas features que a OpenAI anunciou essa semana no Dev Day. Legal. Tem alguns exemplos que eu vi já das novas funcionalidades que são bem interessantes, né? Teve um que foi da própria OpenAI, eles mostraram um assistente de viagem que faz um roteiro de viagem em tempo real. Então, ele vai lá falando, né? Olha, me traga algumas sugestões de viagem para Paris, e ele faz um roteiro, e ao mesmo tempo ele já está conectado com um mapa, e ele já coloca o PIN no mapa para aquela pessoa. Então, isso é muito interessante, porque o ChatGPT agora ele também pode ser conectado, né, por meio de assistentes a outros sites, por exemplo, um mapa, para criar esse tipo de site, né? Você pode ter um site agora de viagens que vai criar o seu roteiro com o ChatGPT em tempo real e já criar o seu mapa de viagem ali. Eu até me lembro que quando surgiu o ChatGPT um tempo atrás, um sócio nosso ia viajar e ele pediu um roteiro para o ChatGPT e ele gosta muito de cerveja, então ele falou assim, faz um roteiro para mim, já com os melhores lugares para tomar cerveja nesse lugar. E ele já sugeria as melhores cervejarias e tudo mais. Então agora ele pode colocar também os pins no mapa e ir lá fisicamente. Isso é muito legal, né? O segundo é sobre o GPT Vision, né? O GPT Vision, ele já estava ali também dentro do chat GPT pago, né, da assinatura, você podia subir qualquer imagem, por exemplo, eu subi um PDF de uma apresentação comercial minha e pedi para o ChatGPT comentar. E ele comentou: olha, eu acho que está faltando isso, está faltando aquilo, esse ponto está muito positivo. Então ele consegue realmente ver, ler, interpretar. E agora ele também consegue ver vídeos, né? E aí, um exemplo muito interessante que fizeram utilizando esse GPT Vision, que é como chama, é o ChatGPT vendo o vídeo de um dos gols mais bonitos do Messi, e aí ele junta isso com o Whisper, né, que é a parte da voz do ChatGPT, porque ele também consegue narrar as coisas. Então ele vê, entende o que está acontecendo no vídeo e ele narra o vídeo do gol do Messi. Então ele narra tudo o que está acontecendo. Ele vai passando aqui com a bola e a torcida está gritando. Ele vai narrando isso tudo. Então assim, a voz ela é um pouco computadorizada, né? Ela traz um pouco de animação até na voz, o que é interessante, mas não é o modelo de voz mais avançado que eu já vi. Quando a gente fala de voz, tem outros como HeyGen e Eleven Labs, que estão muito mais naturais, né? Que aí você faz realmente uma voz que parece ser humano. A do ChatGPT ainda não, mas eu acredito que vai evoluir bastante, né? E ali eu vejo um uso muito grande, porque você pode ter narração de vídeo, né, para pessoas que têm alguma deficiência física, você pode bater isso para muito mais gente, você pode escalar isso para tudo que é vídeo. Você pode ter Desculpa te interromper. Inclusive, eu acho que a gente está falando bastante de exemplos internacionais, mas nesse ano, no evento do Rio Innovation Week,
a Globo fez uma apresentação sensacional sobre como eles estão usando várias capacidades da inteligência artificial para a produção audiovisual. E a questão de áudio foi super legal, porque eles mostraram de remasterização de vídeos antigos da própria Globo, inclusive, para fins de melhor acessibilidade, tanto de áudio quanto de recebimento em TV aberta. E é tudo com inteligência artificial. Eu achei sensacional e também é a favor da acessibilidade numa produtora totalmente brasileira, né? É sensacional isso. Super legal. E um outro ponto é que você vai conseguir narrar outros vídeos que têm menor visibilidade, né? Porque, até um exemplo, assim, muitas vezes quando você vai assistir aqui melhores momentos de um jogo menor, né? Às vezes não tinha narrador naquele jogo, estava sendo gravado, e aí as pessoas sobem no YouTube sem áudio. E aí é horrível você assistir só aquele vídeo em silêncio, você só ouve ali o som do estádio, né? Isso é um exemplo, assim, de que tudo bem, hoje, talvez, para uma narração que vai ter um grande impacto no YouTube, não é algo que fica igualzinho uma narração, né, de um ser humano, mas para esse tipo de coisa ela já serve muito bem, já pode começar. Eu acho que a gente vai começar a ver muito disso sendo utilizado em vídeos no YouTube e para empresas também, né? Na hora que às vezes você precisa fazer uma demo, narrar alguma coisa de um FAQ, alguma coisa mais simples, também pode ser utilizado. Sim, inclusive isso pode até mudar a forma como são buscados ou os vídeos que têm mais preferência para acesso e assim por diante. E dentro ainda, só para a gente finalizar essa parte do chat GPT, que se deixar a gente, eu acho que tem aqui conteúdo para a gente falar por muitos episódios, tem agora a opção até de criar um próprio chat GPT, o Tim Ferriss fez isso também, né? Esse foi o mesmo modelo ali que o Sam Altman ele desenvolveu em tempo real. O Tim Ferriss, ele é um podcaster, né, muito famoso lá dos Estados Unidos. Ele recebe ali grandes personalidades no podcast dele, e aí esse tipo de pessoa, geralmente, ele tem muita conexão com o público, né, e precisa ali falar com o público, estar próximo. Então, o que ele desenvolveu? Um chat GPT que conversa com as pessoas. Então, você pode ir lá e conversar com o Tim Ferriss e entender o que seria que ele te falaria de volta, meio que essa é a ideia, né? Então, eu vejo muito que isso pode ter um impacto muito grande no mercado de influencers, porque às vezes a gente sabe que existem influencers que contratam pessoas para se comunicar por meio deles, né? E responder no Instagram, responder nas redes sociais para que os fãs se sintam próximos, né? Existem até algumas plataformas que você paga para poder falar com, né, um influencer ou alguém famoso. Isso aí pode acontecer de as pessoas começarem a criar os seus próprios, né, chat GPTs ou GPTs baseados na sua personalidade para conversar com as pessoas, né? Imagina ali uma personalidade que você gosta muito e que talvez você gostaria de ter uma conversa, né? Aquela história, né? Com quem você gostaria de ter um jantar? Qual a personalidade? Às vezes ali você pode ter isso agora por meio do chat GPT, né? Posso não conseguir falar com a minha artista favorita, mas eu vou conseguir falar com o chat GPT dela, né? Caramba, Sim. muito legal. Lembrando que a gente está planejando aqui esses episódios de forma semanal, então na semana que vem provavelmente já tem aí atualizações sobre o chat GPT. Mas pela curadoria que a gente fez aqui de novidades e assuntos desses últimos dias, tem um outro ponto que aconteceu essa semana. Queria muito ouvir aí de você, Leandro, e compartilha aí suas opiniões e tudo mais, que é a inteligência artificial que o nosso querido Elon Musk colocou, né, aí ativa o ex-Twitter, agora X, enfim, e que o nome é Grok, como é que se fala? Eu não sei como é que fala aqui, a Grok, né? O Grok. O Elon Musk anunciou a Grok 2 dias antes do Dev Day da OpenAI. Então, assim, foi um pouco uma provocação à OpenAI e ninguém sabe ao certo ainda qual que é a real relevância, porque ninguém realmente utilizou. Foi um anúncio assim do tipo, eu vou lançar, né? Já está em beta, mas ninguém sabe. Ninguém viu ainda, ele não fez uma demo, né? Mas, bom, falando o que né? Elon Musk anunciou essa própria versão do ChatGPT que vai ser tudo que tem, vai ser treinado em todo o conhecimento ali da plataforma X, né? O antigo Twitter. Então, esse é um ponto que hoje o Twitter, o X, ele fechou toda a API justamente porque ele não quer que outras AIs possam ser treinadas no modelo deles, né? Então, por exemplo, se você pede para o ChatGPT
ler um artigo do Twitter, ele não consegue. Ele fala, não tenho acesso ao Twitter porque a API é fechada. E a Grok vai ter, né? E vai conseguir ler tudo e também acessar o conhecimento em tempo real. Ainda está em beta inicial, ele falou que está em 2 meses de teste, mas ele já vê que, ele diz que já está no nível do ChatGPT 3.5, mas ninguém conseguiu ver realmente, né? Do 3.5 para o 4, ChatGPT 4, já existe ali um ganho muito grande, então são 5 vezes de potência, né, de treinamento. Então, quando você utiliza, você vê realmente a diferença, vale a pena a assinatura do ChatGPT.4, né? Quem está usando o ChatGPT 3.5, que é o gratuito, e já acha legal, o GPT-4 não tem comparação, ele é muito melhor. Então, assim, se ela vem com o ChatGPT, com o 3.5 em comparação, já vem um pouco atrás, né? E eu fico um pouco desconfiado com esses 2 meses de treinamento, porque o próprio ChatGPT ele foi treinado durante anos e eles tiveram 6 meses de testes antes do lançamento, né? Inclusive, um ponto que foi falado no Dev Day da OpenAI é que eles esperam que o modelo que a gente vê hoje, o ano que vem, no próximo Dev Day, a gente veja como pitoresco. Então, assim, com certeza eles já têm coisas muito mais avançadas que estão em teste agora, né? Bom, de toda forma, sobre o que a gente pode falar sobre esse modelo do Elon Musk, né, do Twitter. A gente não pode descartar, no momento não tem nada que realmente mostre que vai ser um bom modelo, mas, para quem não sabe, o Elon Musk ele foi um dos fundadores da OpenAI, a dona do ChatGPT, e ele saiu por divergências com o Sam Altman, o CEO, né? Então você já vê ali uma certa briga e ele está querendo entrar nessa concorrência. Então ele é um cara assim antenado a essas questões de inteligência artificial, então é um cara que pode realmente entrar e ter um diferencial dentro dessa corrida, né? Claro que o Twitter tem diversas questões de segurança e confiabilidade que colocam alguma desconfiança nessa inteligência artificial, né? Existe uma discussão sobre problemas com o conteúdo do Twitter e muitas vezes até da revisão desse conteúdo, né? Porque o Elon Musk ele demitiu muita gente que cuidava dessa parte de revisão de conteúdo lá de dentro do Twitter, porque ele diz que a comunicação tem que ser aberta, que tem que poder falar de tudo. Então tem uma preocupação com confiabilidade aí sim. Sim, e tem a questão também que o próprio X, né, o antigo Twitter, é uma base de textos, informações, notícias, enfim, públicas completamente diferentes do que são dos outros, né? Então, talvez essa modelagem também vai ter uma diferença em relação aos outros modelos. Eu tenho curiosidades para saber como que vai ser essa competição. Eu acho que vai ser uma concorrência diferente. Eu acho que ele vai concorrer para um formato talvez diferente. Talvez para personalidade em AI de um influencer, a Grok pode fazer mais efeito do que um chat GPT, talvez. Vai ser um pouco diferente. E esse ceticismo realmente também vai fazer bastante diferença, né? Já existe uma preocupação geral com esse formato de gestão do Musk, enfim, é algo que possivelmente nos próximos episódios a gente vai ter mais para falar sobre isso. E no longo prazo, se a gente for falar, né, tudo que a gente está falando aqui são as LLMs, né, ou LLM em português, enfim, vamos dizer aí num médio, longo prazo, no decorrer de 2024 talvez, que você vê que realmente vai ser a inteligência que vai começar a sair na frente, ou se você vê uma ferramenta que vai sair mais na frente do que as outras, né? Porque até então, tudo que a gente está vendo parece tudo meio em fase de teste, que está sendo evoluído e tudo mais, mas na prática a gente não vê ainda uma ferramenta sendo a líder, né, em todos esses aspectos que a gente está falando. Como que você visualiza isso? Essa é uma questão bem importante, porque 2023 a gente viu a massificação dessa questão do LLM, que é a infraestrutura da inteligência artificial generativa, né? E surgiram várias empresas concorrendo. E aí isso pode gerar um questionamento para grandes empresas, profissionais de marketing, né? De qual é o modelo que eu vou utilizar? Qual é o modelo que eu vou começar a aprender, implementar na minha empresa? Será que o ano que vem esse vai ser o modelo vencedor, né? Muitas vezes, se você vai desenvolver alguma ferramenta em cima desses modelos, né? Que tipo de modelo que você vai utilizar? Porque você pode
desenvolver em cima de um deles e, no final, ele não ser o modelo vencedor daqui a alguns anos, né? Então, pensando nisso tudo, a gente tem que analisar essa questão e teve aqui um tweet do Gavin Baker, que é um dos estudiosos dessa parte de LLMs, e ele trouxe um ponto bem interessante que eu gosto na discussão, né? É uma opinião dele de que os modelos que vão poder realmente se destacar são os das grandes empresas. E aí ele destaca ChatGPT, a Grok, que é esse do X, o Llama 2 e o Google Gemini, né, que é o modelo que o Google disse que vai lançar. Por quê? O que ele traz muito é que esses modelos, eles dependem de muita informação para eles conseguirem ser treinados e para eles melhorarem, que é um Reinforced Learning, que vem com a produção de dados dos seres humanos, né? É o RLHF, que é o Reinforced Learning with Human Feedback. Então, assim, eles precisam de dados criados pelos seres humanos para eles desenvolverem esses modelos e evoluírem. Então, empresas que não tiverem acesso a grande quantidade de dados, elas não vão conseguir evoluir os seus modelos daqui para frente. Então, o ChatGPT, ele nasceu de uma forma até assim ilegal, assim, não existem grandes leis sobre isso, mas o ChatGPT, ele utilizou muita informação de mercado que hoje se discute nos Estados Unidos, que eles usaram de forma ilegal, e existem diversos processos rolando nos Estados Unidos contra a OpenAI e ChatGPT por conta disso, né? Por eles terem usado artigos de revistas, jornais, de livros, que muitas vezes não tinham uma autorização para treinar aquele modelo. De toda forma, eles já têm hoje todos os datasets da Microsoft, que a Microsoft investiu no começo desse ano e fez uma parceria muito grande com a OpenAI. Então, agora eles têm toda a base de dados da Microsoft para trabalhar. Então, assim, quando a gente usa esse tipo de software, né, da Microsoft ou da Google, muitas vezes você está dando consentimento para essas inteligências artificiais serem treinadas. Então, assim, a OpenAI já, com certeza, tem acesso a uma base de dados muito grande. Segundo, Google Gemini. O Google, assim, para mim, a grande decepção do ano em relação à inteligência artificial, uma empresa que eu admiro muito, mas que não conseguiu lançar nada que realmente consegue concorrer de frente com a OpenAI, fez diversos anúncios durante o ano, vamos lançar isso ou aquilo, vamos atingir esse nível, e não conseguiu, né? E eles falaram, quando o ChatGPT falou assim, não, a gente já tinha uma inteligência artificial, só que a gente estava com medo de lançar. E aí lançaram o Bard e foi um fracasso, né, no início, claro, ele está em evolução, mas assim, eu já fiz vários testes usando o GPT-4 e o Bard ao mesmo tempo, e o GPT-4 vence todas as vezes. Eu achava que ia sair uma store do Bard primeiro do que qualquer tipo de anúncio de store para o GPT. E no final foi o contrário. Eu também achei um pouco decepcionante nesse sentido, até porque eu estava conversando nesse final de semana com um colega em relação à época quando o Microsoft Office começou, né, entre aspas, ficar online e o Google lançou o Google Drive. Não sei se todo mundo se recorda, mas foi um absurdo. Ele dominou da noite para o dia e o Microsoft Office Online ficou muito para trás. Eu achei que ia ser algo parecido e não foi, né? Enfim. E assim, eu até tenho muitos amigos que trabalham na Google e eu espero que eles não fiquem chateados com esses comentários. Desenvolva, eles têm inteligência artificial muito forte em outros produtos, né? No Android, ele é muito forte nisso, mas em inteligência artificial generativa, realmente, eles não conseguiram se destacar, mas são uma empresa que a gente tem que contar com eles como um dos potenciais grandes modelos para o futuro, e eles estão prometendo o Gemini, que vai ser o modelo deles, que vai aí bater de frente com o ChatGPT, né? E a Google também tem o Google Cloud, né? O Google Cloud, ele é um dos maiores clouds do mundo e eles têm um modelo hoje que você pode, dentro do Google Cloud, usar diversos modelos de inteligência artificial. Então, você consegue construir, desenvolver software e o modelo ser qualquer um que está ali dentro do Google Cloud. Você pode até trocar o modelo sem que você tenha que reescrever o código. Isso é bem interessante. Inclusive, Rake My App está no programa de AI da Google Cloud, certo? É verdade. A gente está no programa de GenAI da Google Cloud
que justamente é para a gente utilizar todos esses modelos de inteligência artificial que eles já têm disponíveis lá dentro e realmente fazer desenvolvimento de software dentro do Google Cloud usando inteligência artificial generativa, né? E a gente tem visto muita coisa interessante que eles disponibilizam lá dentro para os desenvolvedores, né? Então, nesse ponto, eles têm um diferencial muito grande. Legal. Teremos novidades nos próximos episódios. E de todos esses modelos que a gente está falando, existe aí uma natureza que a gente chama de depreciativa, né? É necessário essa interação para que ela não vai ficando defasada e tudo mais. Então, não só a questão da quantidade de dados que vai determinar quem vai sair na frente, sim também a quantidade de interação que existe nesse Big Data, né? Nessa grande quantidade de bases de dados mesmo, né? E você comentou sobre regulação, eu acho que até se a gente começar a puxar um pouco aqui para a nossa bolha de marketing, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, a gente acaba seguindo muitas regulações que vêm aí dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais, e se lá ainda está começando esse tipo de assunto, né? Existe aí algum tipo de formato de uma regulação, sei lá, uma regulação que está usando a própria inteligência artificial para começar a evoluir isso também, mas ainda está bastante incipiente isso, né? Sim, principalmente nos Estados Unidos tem muita discussão sobre regulação, né? Inclusive o Biden passou um ato ali de início de regulação, mas isso é tudo muito incipiente, né? A gente já tem alguns pontos, por exemplo, lá sendo desenvolvidos em relação a deepfakes, né? Que as pessoas não podem utilizar, por exemplo, voz, imagem de outras pessoas ali, artistas, sem consentimento, que isso estava acontecendo muito, né? A gente teve até uma música que foi para o Grammy, que era um deepfake do Drake. Então, esse ficou muito famoso, e aí já começaram a acontecer leis. E aí tem muitos processos também que podem virar leis no futuro, né? E, inclusive, já tem movimentações aí em relação ao trabalho, né? A gente teve em setembro uma que foi muito importante, foi a questão dos roteiristas de Hollywood, né, Netflix e tudo mais, para defender o seu emprego, eles fizeram uma greve e fecharam ali no sindicato que as empresas não podem substituir o roteirista com inteligência artificial, né? Mas tudo isso é muito incipiente, né? Tá começando a regulação, tem muito pouca. Como grande empresa, a gente sempre tem que entender as regulações e saber como que a gente pode utilizar, né? Um ponto muito importante também é de propriedade intelectual. Nos Estados Unidos foi definido que conteúdo gerado por inteligência artificial generativa não pode ser patenteado. Então, assim, você não pode ter propriedade intelectual sobre um logo, por exemplo, feito por inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, se você desenvolver um logo e tentar patentear, alguém ver que foi desenvolvido 100% por inteligência artificial, você não consegue por lá. Então, esse tipo de coisa precisa estar no radar das grandes empresas, né? E só para concluir, os dois últimos modelos que o Gavin Baker falou que podem ser grandes modelos no futuro, né? O primeiro é o ChatGPT, o segundo o Google Gemini, que está aí em segundo na competição, depois o Grok do X, e em quarto o Llama 2. São os 4 que ele acredita que podem competir. O Llama 2, que é o modelo da Meta, né, que é a dona do Facebook, e também tem acesso aí a todas as nossas fotos, comentários, interações que a gente coloca ali, seja no Instagram, no Facebook, para treinar esse modelo. Dentre todos esses, é a única empresa que realmente lançou algo open source. Então, todos os outros são modelo fechado, a Llama 2 é a única que está nesse modelo de open source. Talvez eles tenham aprendido alguma coisa com o metaverso, será? Vamos ver. O nome deles é muito bom. Muito legal, muito legal. E, bom, queria passar aqui para o ponto que eu acho que eu particularmente tenho bastante interesse, porque eu tenho visto o Copilot aí com muito bons olhos, que é o do Copilot do Microsoft, né? Então, já está disponível aí para algumas empresas. Microsoft, ela está indo para esse lado mais corporativo, né? Então, trabalhando em cima como ferramenta com licenças e tudo mais, para empresas. Então, é uma versão aí de tudo que a gente está falando desses modelos
focado talvez algo mais institucional dentro das empresas e tudo mais. E a princípio está disponível só para clientes empresariais selecionados. Eu acho que nem sei se aqui no Brasil ainda já está, né? E o valor é por usuário, é por licença, já está um modelo bem corporativo mesmo, vamos dizer assim, um pouco diferente do que a gente tem falado aí do ChatGPT, né? O que você visualiza aí dessa grande diferenciação, né? Tem a adoção inicial, você percebe uma grande diferença? Eu tenho essas dúvidas em relação até pela quantidade de dados, né? Porque aí você começa a especificar dentro de uma empresa, como que você visualiza isso em relação aos outros? Olha, esse modelo realmente ainda está em aplicação inicial, né? Eles disseram que tem 600 clientes para uma empresa do porte da Microsoft, isso é pouquíssimo, né? E eles estão restringindo a empresas aí que estão pedindo mais de 300 assinaturas e cada assinatura custa $30 por mês. Então a gente está falando de mais ou menos R$ 150 ali no preço de hoje. Quando a gente fala de 300 usuários, já é uma empresa um pouco maior. E por que eles estão focando nisso? Eles falam também de adoção, né? Você precisa ter um onboarding, um treinamento dessas empresas, né? Então, assim, ainda está num estágio de teste, mas eu vejo que isso pode trazer um impacto muito grande para as empresas em 2024, porque vai trazer a realidade que a gente tem hoje dentro dos LLMs para o dia a dia das pessoas. Então, você vai abrir o seu e-mail e ele já vai estar ali dentro do que você está acostumado a trabalhar, né? Você vai abrir a sua ferramenta ali de slides, né? Seja da Microsoft, seja do Google, que são os mais usados, e a inteligência artificial já vai estar ali embarcada para te ajudar. As demos são muito legais das duas empresas, tanto o Microsoft 365 Copilot quanto o Google Duet. A gente já fez o pedido também, ainda não tem o Google Duet aqui dentro da empresa, também está nesse modelo que você tem que fazer o pedido e talvez eles liberam, mas é um pouco parecido e é o mesmo preço, $30 por pessoa. Então a utilização vai ser muito mais natural, né? Você vai começar a utilizar dentro do que você já usa, os slides, o documento, ou o Excel, ou o Google Spreadsheets, né? Então isso vai acelerar muito a adoção, porque claro, você ainda tem ali um aprendizado para usar, por exemplo, um LLM, e aí ainda você tem que abrir numa outra janela, trabalhar, depois você jogar de volta. É um modelo, uma usabilidade não tão boa, né? Então, isso é um ponto que vai trazer muito impacto. Eu vejo também, nisso que eles trouxeram que é uma curva de adoção, isso também é uma oportunidade. Oportunidade para empresas que querem prestar consultoria para isso. Então, eu acredito que isso abre um potencial para 2024, para consultores que querem trazer consultoria de como implementar esse tipo de inteligência artificial e tirar o melhor proveito dentro das empresas. Porque não é fácil, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas quando a gente vê as pesquisas sobre realmente quem está implementando, utilizando diariamente, ainda é muito baixo. Então, tem muita oportunidade para empresas aproveitarem e ajudarem outras a implementar modelos aí de LLM, ou Google Duet, ou Microsoft Copilot dentro de empresas, né? Sim, quando a gente estava fazendo a curadoria aqui de todas essas notícias desses últimos dias, tem uma pesquisa da Forrester que fala que quase 7 milhões de trabalhadores estariam utilizando já o Microsoft Pilot até o final de 2024. E isso é muito relevante, né? É um formato diferente de começar essa popularização, vamos dizer assim, desse tipo de modelo. Eu, particularmente, acho que faz muito mais sentido do que como a gente tem visto aí a popularização do chat GPT. Vamos ver aí nos próximos episódios. Lembrando que esse episódio também a gente vai descrever todos os links, todas as informações que a gente trouxe aqui, porque foi uma porrada aqui de referências, né, nesse 40 minutos aqui. E a ideia é toda semana a gente trazer aqui novidades, notícias novas e mesmo aí atualizações do que a gente já está trazendo toda semana. Vou contar com você toda semana para trazer essa atualização, certo, Leandro? Certo, Ju. E eu queria fechar aqui dizendo um ponto, né? Só para a gente imaginar que a gente está falando aqui sobre o Microsoft Copilot para o ano que vem, mas eu imagino que daqui a 2, 3 anos, né? Assim como hoje a gente coloca aí para uma vaga, né? Precisa de Excel avançado,
ou algo assim, cara, as vagas daqui a pouco elas vão estar dizendo, olha, precisa saber Microsoft ou Google Copilot, precisa saber ChatGPT, precisa saber diversos LMs para você entrar. Então, com certeza, isso vai ser um diferencial no longo prazo. Então, a gente precisa trabalhar nas empresas e como profissional de marketing também, para que a gente se destaque aí e esteja na frente dessa adoção, né? Com certeza. Assim que a gente começar a trazer aí mais atualizações, a gente vai adequando aí também para o nosso mercado, o nosso universo, que eu concordo com você. E esse episódio vai estar gravado, né? Então vamos ouvir esse episódio lá no final de 2024 e ver se as nossas previsões deram realmente certo. Leandro, muito obrigada aí pela participação. Também foi uma honra a gente fazer esse primeiro episódio. E espero vocês aí assistindo, ouvindo ou lendo aí no nosso blog, que a gente também vai disponibilizar esse formato aqui por escrito também, para quem se interessar com todos os links. E até semana que vem, gente. Valeu! Valeu!